E aí, gente, tudo certo? Eu me chamo Gabriel Natan, muito prazer. Você está no Collab Sunday. E a gente está falando sobre o tema bom ânimo. Não sei se você já reparou, mas a galera está feliz. A galera está para cima. E a gente vai falar sobre Jesus. Eu amo falar sobre Jesus, eu tenho certeza que você é apaixonado por isso. A gente estava cantando aqui sobre Jesus ser a fonte, a única fonte. E essa igreja aqui, cara, ela foi montada para falar sobre essa fonte, e só sobre ela. A gente puder ficar aqui todos os cultos e a gente vai ficar falando sobre Jesus. É o que a gente crê que alimenta a gente de fato. Amém? Você está comigo? A gente estava até falando lá atrás sobre, talvez a gente não fale sobre cura, talvez a gente não fale sobre prosperidade, mas a gente fala sobre Jesus. E quando a gente fala sobre Jesus, as consequências da obra da cruz aparecem. E quando você apresenta Jesus para uma doença, você está apresentando a cura para essa doença. Quando você apresenta Jesus para a miséria, você está apresentando a prosperidade para essa miséria. Amém? Então eu não vou me espantar se no final do culto a gente ouvir testemunhos de milagres. Você está comigo? Porque a gente vai estar falando de Jesus, da pessoa mais importante desse mundo. Amém? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre o bom ânimo e eu quero ler com você as palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo 33. A gente vai ler um versículo e depois a gente vai ler um outro trecho que eu já vou explicar e a gente vai entender melhor o que a gente vai falar aqui. Amém? Você está comigo? João capítulo 16, versículo 33. Se você não estiver com a sua Bíblia, vai aparecer ali. Diz assim, Jesus falando para os discípulos, tá? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém? Você pode dizer, Jesus venceu o mundo, então eu venci o mundo também. Amém? E aí, para complementar, eu queria ler com você 1 Samuel capítulo 17. É a história de Davi e Golias. Você já ouviu falar? Provavelmente. 1 Samuel capítulo 17, versículo 50. A gente vai ler o trecho final e depois a gente entende melhor alguns detalhes. Mas diz assim: assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois ele não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate. Até aqui só. Beleza? O tema do que eu vou falar é bom ânimo, já falei umas 15 vezes, mas não custa. Eu queria orar com você antes de a gente começar, pode ser? Então feche seus olhos. Eu sei que você está presente aqui, mas comece a declarar e pensar aquilo que... Ih, olha aí, ó. Não é combinado não, tá, gente? Isso aí. Que foi isso? Não foi combinado não, tá, gente? Vocês estão achando que fui eu que pedi fazer isso? Foi sem querer, entreguei vocês aí mesmo, tá? Quero nem saber. Poderia dançar aqui? Poderia. Fingir que estava tudo combinado? Mas não. Sou um rapaz de respeito. Você pode fechar seus olhos? Dá pra gente orar? Era isso que a gente estava querendo fazer. Então feche seus olhos e se concentra aqui. Jesus, a gente te agradece pelo que você está fazendo nesse lugar hoje. A gente entende muito que a alegria não é sobre um sentimento, mas a alegria é algo espiritual.
É algo que você se envolve, porque tudo que você se envolve é espiritual. E a gente declara aqui que a tua alegria, Senhor, ela está nesse lugar. Independente das situações, das aflições que a gente possa estar enfrentando, a gente crê que a tua alegria está nesse lugar, invadindo o nosso coração. E a gente abre o nosso coração para receber a tua palavra. No nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Vamos lá, deixa eu te perguntar um negócio. Quantas pessoas aqui gostam de sentir o controle das coisas? Quem é aqui? Cadê? Pode levantar a mão, Marcelo. Tá com vergonha? Tô brincando, só porque eu te vi aqui, não é nenhuma indireta, não, pelo amor de Deus, hein? Cadê? Deixa eu ver. Isso aí, gosta de sentir o controle. Tem gente que não gosta. Até quem diz que não gosta, eu vou falar que tem grande chance de estar mentindo, hein? Um pouquinho, tu gosta de falar assim, sei lá o que vai acontecer amanhã. Eu não sei. Sabe-se lá o que vai acontecer. Você está mentindo. Vou perguntar de novo para te dar uma chance. Quem gosta de sentir minimamente o controle das coisas, minimamente, de saber pelo menos, poxa, organizado o que vai acontecer, eu sei aqui, eu estou controlando isso aqui. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, como que você reage quando você descobre que você não tem o controle das coisas? Só tem duas formas, obviamente isso aqui é o Gabriel Natan falando, só tem duas formas de você reagir. Ou você continua tocando a sua vida, fingindo que você não sabe de nada e que as coisas estão sendo controladas por você, mas não estão, você sabe disso no fundo. Ou você, cara, peraí, preciso de ajuda e eu não consigo viver com essa realidade, de que as coisas não estão sob o meu controle. E aí, para te explicar isso, eu vou te contar uma história que aconteceu ontem à noite. Tá? História recente. Quem é que é anos 90, mais ou menos? Anos 90, 2000, sabe o que é um Super Nintendo? Sabe o que é o Super Nintendo? O Super Nintendo é um videogame, cara, famosíssimo da época dos anos 90. Comprei ele, levei lá para casa e convidei 2 amigos para jogar. Super Nintendo, estamos jogando. Vocês querem ouvir o nome dos amigos? Não? Tá bom, aí o pessoal está pedindo. João, Emílio, nosso pastor, e a pastora Mari, Emílio. Mari Emílio. No meu contato você está assim, no celular. Mari Emílio. Tá bom, a gente está jogando. E aí a Mari chega uma hora e fala assim, é um jogo de luta, eu contra a Mari, e eu descendo o pau na Mari ali, toma ali. Ela fala assim, calma aí, para tudo. O que aconteceu? Não sou eu que estou controlando meu boneco. Ué, mas como não? Deixa eu ver aqui. Aí a gente foi, Mari parou tudo, obviamente, falou assim, cara, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Aí a gente viu realmente. Cara, a gente tinha colocado um modo de uma pessoa jogar contra o computador. Aí beleza, Mari, é verdade. Só que, pausa. Esse não era o primeiro jogo. Quem estava jogando antes era o João Emílio. E ele jogou uma partida inteira, achando que era ele que estava controlando o boneco. E era o computador. Palmas para o João Emílio, por favor. Eu estou mentindo? Mais ou menos. Eu tenho o microfone na mão. Isso aqui é poder demais para você falar que eu estou mentindo. Mas foi mais ou menos isso. A minha história aqui é só para ilustrar, tentar ilustrar para você, que são 2 formas que a gente pode reagir com isso. O João, ele estava jogando lá como se... Ele apanhou também de mim, perdeu o jogo, e no fim ele estava achando que era ele, só que não era ele que estava controlando, ele não tinha o controle daquele jogo. E ele passou 2 rounds inteiros apanhando, achando que era ele que estava jogando, igual o primo mais novo, que tu bota para jogar assim, fica quieto um pouquinho aí. Mari Emílio não, a Mari Emílio já é a segunda pessoa que fala assim, calma aí, peraí, o que está acontecendo? Sou eu ou é vocês aí? Não dá. Quem é você? João Emílio ou Mari? Eu estou te contando isso porque a gente acabou de ler
Jesus falando com os discípulos, e ali, esse é um momento em que ele está meio que se despedindo, é clima de despedida, Jesus vira para os discípulos, e ele é bem real com eles, como ele é com a gente também. Olha, meu amigo, vocês vão passar por aflições, as coisas não estão sob o seu controle. Desculpa te falar isso aí se você não sabe, mas coisas fora do seu controle vão acontecer na sua vida. Você já percebeu isso? Que coisas fora do nosso controle acontecem? Quantas pessoas aqui já sofreram perdas grandes? Infelizmente, Rio Grande do Sul agora, uma catástrofe absurda, aflições que as pessoas passam, problemas e perdas que as pessoas passam e não estão sob o controle da gente. A gente não controla essas coisas. Mas Jesus, ele sabendo disso, ele fala: eu tenho uma solução para isso. E a solução é que vocês podem ter um bom ânimo, vocês podem sim viver em alegria, independente dessas situações, passando por essas situações, porque eu venci o mundo. Porque se vocês olharem para a obra da cruz, se a gente olhar para a obra da cruz, isso pode gerar na gente ânimo, alegria verdadeira. E alegria não é um sentimento. A alegria não é sobre o que você está sentindo agora. A alegria é sobre algo espiritual. É algo que Jesus conquistou para a gente na cruz também. E nós podemos viver em alegria. O que Jesus está falando, no fim, para a gente meus amigos, mantenham os olhos de vocês no fato de que eu venci o mundo, no fato de que a obra foi consumada. Ele ainda não havia morrido, mas ele estava naquele clima de despedida. Ele já sabia o que ia acontecer, então ele queria deixar as coisas bem claras. Vocês vão passar por problemas que vocês não têm controle sobre, mas mantenham seus olhos fitos em mim e na minha obra. Porque isso vai gerar para vocês a alegria que vocês precisam, a confiança que vocês precisam, a coragem que vocês precisam para continuar. Porque eu venci o mundo. E se ele venceu, a gente pode vencer também. Amém? A gente pode não, a gente venceu também. E aí, a Bíblia ela é cheia de figuras a respeito da obra de Jesus, que facilitam a gente hoje a entender, cara, como que a obra de Jesus aconteceu e quais as consequências dela para as nossas vidas. Paulo fala que a velha aliança eram como sombras, sobre como as histórias e tudo que aconteceu, a gente olha mais ou menos, porque a gente sabe que são coisas que apontam para uma realidade, para a imagem real, que é a imagem de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala que Jesus ele é a expressão exata. Colossenses capítulo 2, antes disso, acho que vai aparecer, Colossenses capítulo 2 vai aparecer para a gente. Não? Colossenses capítulo 2, versículo 17. Essas coisas, Paulo falando sobre a velha aliança, sobre tudo que aconteceu no Velho Testamento, essas coisas são sombras que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. As coisas que aconteciam eram sombras que apontavam para uma realidade, que a realidade é Cristo. E aí Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala para a gente que que o Filho é o resplendor da glória de Deus e eu amo esse versículo, tá? Eu acho que quase 100% das vezes que eu prego aqui eu uso ele, mas eu acredito, eu gosto muito de olhar e ter a revelação de que Jesus, ele é tudo que Deus é. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Jesus é a expressão exata de Deus. E aí a gente leu a história de Davi. A história de Davi é mais uma dessas histórias. Se você pegar a Bíblia e você for um apaixonado por ela, você sabe do que eu estou falando. A Bíblia inteira fala sobre a obra consumada de Jesus. Não tem outro assunto que a Bíblia quer te falar que não seja isso. Não tem outro assunto que Deus quer que você olhe e veja coisas novas,
que se renove. Ah, não, mas que Jesus morreu e ressuscitou, amém. É isso mesmo, Jesus morreu e ressuscitou. Mas, cara, olha para isso e deixa o Espírito Santo renovar essa verdade em você. Deixa isso trazer, de fato, a alegria, a coragem, a confiança que Jesus está falando que isso vai trazer. E se em algum dia você parar para olhar para essa realidade e falar assim, isso aqui é mais uma história, duvide das suas dúvidas, mas nunca duvide da palavra de Deus, cara. Duvide do que você está duvidando a respeito da obra da cruz, se ela realmente tem essa força toda. Mas não duvide da obra da cruz, do poder que a obra da cruz tem para a sua vida. Amém? A história de Davi, então, é, no fim das contas, uma figura da obra de Jesus. Davi é um tipo de Cristo. Fragari já falou isso aqui algumas vezes, e eu quero te lembrar algumas coisas. Davi, por exemplo, ele foi escolhido e ungido por Deus. Nosso Jesus também foi escolhido e ungido por Deus. Davi, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aí tem um momento que Davi está discutindo com Saul, nesse capítulo mesmo, 17. Ele conta, olha cara, deixa eu falar um negócio, quando eu vi as ovelhas, eu cuido das ovelhas do meu pai, tá? E quando eu vi um leão vindo buscar, um leão ou um urso, vindo pegar essa minha ovelha e abocanhar, eu tirava essa ovelha da boca do leão e do urso. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aí Davi fala, olha, se fosse preciso, se ele me atacasse, eu matava ele até o final. Davi sendo um tipo de Cristo para a gente. Davi, então, e eu sei que em muitos momentos a gente olha para a história do Velho Testamento, e eu, por exemplo, já ouvi, e eu não estou invalidando essas pregações não, tá? Essas mensagens são boas, que a gente pega e olha para a história de Davi como se fosse para a gente, como se Davi fosse a gente. Davi teve coragem de ir lá e derrotar o gigante. Amém, amém. Davi, ele pegou e foi lá e tirou as ovelhas da boca do pastor. Isso é o que a gente tem que fazer também. Cara, mais ou menos. Não é o que você tem que fazer, mas é o que Jesus fez por você. Então, é importante a gente colocar as coisas no lugar certo. Davi aponta para quem? Para Jesus. Golias, o significado de Golias é exilado, que pode ser também vazio. E aí a Bíblia fala que Jesus, ele esvaziou, ele tirou todas as armas do inferno contra você e contra mim. Golias é uma clara representação da acusação de Satanás, do acusador, aquele que te afronta, a condenação sobre a sua vida. Golias é aquele que chegava no campo de batalha, olhava para o povo filisteu e falava, vem cá, eu sou filisteu e vocês são servos de Saul, vem um só aqui brigar comigo. E ele diminuía eles. Isso é o que o diabo faz com você. Isso é o que o diabo tenta fazer o tempo inteiro com você, trazendo condenação sobre a sua vida. E onde é que eu estou nessa brincadeira aqui? Quem eu sou? Você é o exército de Israel. Você é quem está sendo afligido por Golias. Beleza? Então, personagens dados. Vamos partir para dentro? Essa brincadeira durou por 40 dias. 40 dias, Golias fazia isso repetidamente. Ele ia até o campo de batalha e lançava acusações sobre o povo de Israel e ninguém fazia absolutamente nada. Ninguém fazia nada porque existia medo. O medo paralisava as pessoas e paralisa até hoje. E talvez esse seja o nosso lugar, ou o lugar de muitas pessoas que ouvem essa condenação do inferno e acreditam e aceitam isso e se paralisam. E aceitam como verdade. Isso durou 40 dias. 40 dias, te lembra alguma coisa em Jesus? Por 40 dias, Jesus foi tentado também. Por 40 dias, Jesus foi guiado pelo Espírito no deserto. Depois de ter sido batizado, depois de Deus ter garantido que Jesus sabia qual era a identidade dele,
No momento do batismo de Jesus, Deus chega e fala: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O que Deus estava resolvendo ali? A identidade de Jesus. E a primeira coisa que ele faz com a gente, e esse é o meu primeiro ponto, a primeira coisa que Jesus faz com a gente é que ele redime a nossa identidade. Jesus, ele cuida da sua identidade primeiro, quem você é. Porque esse era o ataque principal de Golias. Golias chegava ali na frente e falava: eu sou filisteu. Eu trouxe esse versículo aí também. Capítulo 17, versículo 4. Golias parou e gritou para as tropas de Israel. Olha o que Golias falava. Vai aparecer ou não? Me ajuda aí. 1 Samuel 17, versículo 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha? Deixa eu ler aqui. Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem e venham lutar comigo. O ataque de Golias principal era na identidade de quem o povo era. E esse é o principal ataque na gente também. E a primeira coisa que Deus faz no seu batismo, no batismo de Jesus, é garantir que ele entenda qual é a identidade dele. E qual é a primeira coisa que o diabo tenta nos 40 dias, em que Jesus está sendo tentado no deserto? A identidade. Se você é o Filho de Deus, transforma aqui essas pedras em pão para você comer. O principal ataque de Satanás era sobre a identidade de Jesus. Ele queria lançar dúvida sobre a identidade. É a mesma coisa que ele tenta fazer com você e comigo. Se você é o Filho de Deus, se você de fato é amado por Deus, por que essas coisas estão acontecendo com você? Quantos aqui já pensaram nisso? Pô, se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Se eu sou amado por Deus, por que eu tô passando por essa complicação, por essa dificuldade aqui? E esse é o principal ataque, essa é a primeira redenção que Jesus traz para mim e para você. De quem nós somos. Você está comigo? Depois de Jesus ter sido tentado na sua identidade, eu quero te mostrar, olha só que Paulo fala para a gente em 1 Coríntios 6:11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Isso tudo é quem nós somos, é o que a obra de Jesus fez com a nossa identidade. Nós somos justos, não pelo que a gente fez. Cara, Jesus, quando ele foi batizado, ele não tinha feito nada ainda. E Deus, ele vira e fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu fico muito alegre. Jesus não tinha completado nada ainda. E essa é a verdade que a gente pode ter também. Da mesma forma que Jesus, ele foi amado e foi aceito, nós também somos aceitos. Espera aí, Natan. Aceito? Beleza. Acho que amado, eu já ouvi muito sobre isso. Eu já ouvi muito sobre eu ser amado, mas eu ser aceito como eu estou? Desculpa, mas ele me aceita como eu estou, mas ele quer, como é que é aquela frase? Ele me aceita como eu estou, mas não vai me deixar como eu estou. É alguma coisa assim. E eu creio nisso? Cara, eu creio em transformação verdadeira, cara. Eu creio demais. Mas a transformação verdadeira, ela não acontece quando você... Eu ouvi uma frase, eu ouvi um pensamento esses dias, até falei com o Duda, e aí eu falava assim: olha, se você quer que alguém construa um navio, você não pode só dar um manual de como construir um navio para alguém. Você tem que fazer essa pessoa se apaixonar pelo mar. Se essa pessoa se apaixonar pelo mar, aí ela vai entender como que funciona o navio, o que o navio precisa ter, porque o mar funciona assim, assim, assado. Cara, da mesma forma com Jesus. Se a gente quer que a vida das pessoas sejam transformadas, eu não preciso entregar para elas um manual de como que é ser apaixonado por Jesus e ser transformado.
Não, meu amigo, eu tenho que falar de Jesus e deixar o coração dessa pessoa, cara, queimando por Jesus, assim como o meu queima por Jesus. Você está comigo? Eu não preciso dar um manual de como que é que faz. Não. Fala de Jesus. Fala de o que a obra de Jesus conquistou para essa pessoa. E, cara, isso vai gerar paixão. Isso vai gerar transformação de fato. Eu não vou ficar falando sobre o manual de como que deve ser, mas eu vou falar sobre a obra de Jesus. Amém? Quando eu descubro quem eu sou, o que acontece quando eu descubro quem eu sou? Qual é a necessidade de eu descobrir a minha identidade? Eu não me ofendo fácil. Não é verdade? Eu fico um pouco mais difícil de ser ofendido, porque eu sei quem eu sou. Por que eu vou me ofender com isso aqui? Eu perdoo mais fácil, porque eu fico mais consciente do outro também. Quando eu entendo a minha identidade, por tabela eu entendo a identidade do outro também. Eu entendo o lugar do outro, eu sei onde que o outro está. E eu perdoo mais fácil também. Você está comigo? Eu não entro em comparação. Eu evito comparação, porque eu sei o meu lugar, eu sei onde que eu estou em Jesus. Amém? Se eu tiver que me comparar, eu vou me comparar com Jesus. E se Ele conquistou para mim, amém. Eu não vou me comparar com um amigo do lado. Eu não vou me competir com um amigo do lado. Você está me entendendo? Quando você entende a sua identidade, você percebe mais o outro, inclusive. A obra de Jesus, então, ela mexe primeiro na sua identidade. Você tem isso bem assentado dentro de você? Quem você é em Cristo? Você é justo? Você é santo? A segunda coisa que Jesus, ele cuida para a gente é de quem Deus é. Jesus restaurou a revelação de quem Deus é também. Porque as acusações que vêm no nosso dia a dia, e as acusações que Golias estava fazendo na última linha era: cara, esse seu Deus aí não é tão forte assim, esse seu Deus aí não parece ser tão bom assim. E no fim, essa pode ser a sua conclusão em alguns momentos. Cara, Deus, Ele, realmente, me mandou essa doença aqui, para eu aprender. E aí, será que a gente consegue viver a nossa vida a partir desse princípio de que Deus é bom? Deus é bom. E a partir disso, o que se desdobra de tudo isso? Tem gente que tem dificuldade de conseguir compreender isso, mas no fim, a estratégia do diabo é tentar jogar para a gente de que, cara, o teu Deus nem é tão bom assim. Isso aí que você está passando é da vontade de Deus. Será que Ele é tão bom assim? Será que Ele te ama mesmo? E era exatamente isso o que Golias estava trazendo para o povo de Israel. Quem é forte aqui sou eu, vocês são fracos. Nenhum de vocês aí consegue vir aqui. E o legal é que, o interessante é que Golias, a gente leu ali, né? Golias fala: olha, eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Calma aí, cara, beleza, a gente é servo de Saul, mas na verdade, se ele está falando, para ele seguir a mesma régua, eu sou filisteu, você é judeu. Mas não, ele tenta minimizar e tenta descaracterizar quem eles eram. Mas o nosso Deus, Ele continua sendo bom, amém? Essa é uma certeza que eu e você podemos ter. Isso não é sobre uma teoria. Davi, ele sabia que Deus era bom? Sabia, mas ele não sabia que Deus era bom por teoria, ele sabia pela prática. Deus nunca quis, cara, que a gente tenha teorias na cabeça. Teorias são importantes, mas Ele quer que a gente prove dele. Quando João fala, né, o Evangelho de João, que a lei ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio em Jesus. Quando ele quis mostrar para a gente quem era a graça, Jesus apareceu aqui.
Ele não queria, Jesus apareceu na prática, isso eu quero dizer. Jesus veio mostrar como é que era, como é que funcionava, e não uma tábua da lei. Amém? E aí, olha o que Davi escreve em Salmos capítulo 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Olha aí, a bondade de Deus, ela é provada, ela pode ser provada e vista. A bondade de Deus pode ser provada e vista. Vista onde? Quem é a imagem de Deus? Em Jesus. Davi sendo um profeta também a respeito de Jesus. Provem e vejam de Jesus, cara, porque Deus é bom. Não existe dúvida no fato de que Deus é bom. Amém? A bondade de Deus, ela pode ser provada. E aí Davi continua. Capítulo 17, versículo 37. Olha o que Davi fala. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará então das mãos do filisteu. Ele faz uma conta óbvia. Ele fala, calma aí, peraí. Deus é bom, cara. Ele tem um plano perfeito para a minha vida. E ele entendeu que ele deveria cuidar das ovelhas. Quando veio um leão, eu fui para cima do leão e Deus me abençoou. O que eu estava fazendo não era um negócio da minha cabeça. O que eu estava fazendo era a certeza que eu tinha de que Deus era bom. Eu estava provando da bondade de Deus, porque eu sei, quando eu entendo o caráter de Deus, eu sei qual é a vontade dele também. E a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Davi não olha para a ovelha que o urso pegou e fala assim, poxa Deus, por que você deixou essa ovelha ser pega pelo urso e pelo leão? E talvez seja isso que a gente passa em vários momentos, né? Nossa, não, por que eu estou passando por essa dificuldade? Meu amigo, dificuldades e aflições vão acontecer. Pega isso aí, entende qual é a vontade de Deus. É que você seja próspero, é que você tenha saúde, então vai para cima disso. Foi o que Davi fez. Ele olhou para a ovelha que ele estava cuidando, ele tinha a vontade de Deus bem estabelecida na cabeça dele, ele fala, cara, eu vou para cima desse urso aqui, eu vou para cima desse leão aqui, porque a bondade de Deus, ela está comigo. Essa é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, meu amigo, se eu tiver que morrer aqui, eu morro, mas eu vou estar aqui fazendo a vontade de Deus. Você está comigo? As dificuldades não são para a gente olhar e ficar se perguntando e tentando colocar dúvidas na nossa cabeça a respeito do caráter de Deus. O caráter de Deus está bem estabelecido em mim e em você, amém? Porque a gente prova e vê em Jesus qual é o caráter dele. Você está comigo? Amém, amém. Jesus, então, ele restaura a identidade, a revelação de quem Deus é, e o nosso Deus é bom, amém? E aí, número 3, o Pai nos enviou o Filho. A Bíblia fala sobre Jessé, que era pai de Davi, enviando o filho dele para a guerra. Davi, ele era pastor de ovelhas, ele não tinha ido para a guerra, mas 3 filhos de Jessé tinham ido. 3 filhos de Jessé, detalhe importante. Quais eram os nomes dos filhos de Jessé? Eliabe, Abinadab e Simeia. Capítulo 17, versículo 13. Esses eram os 3 nomes dos filhos de Jessé, irmãos de Davi, que tinham ido para a guerra. E eu botei ali já, né? Os significados desse nome, só para a gente amarrar isso aqui. Eliabe significa que Deus é o meu pai. Abinadab, pai de generosidade. E Simeia, desolado e ouvido por Deus. Esses são os significados dos 3 nomes. Se a gente junta tudo, Deus é meu pai generoso e ele me ouviu quando eu estava desolado. Esses somos eu e você. Esses somos eu e você que estamos na guerra, e Deus, o Pai, envia o seu Filho para dar o sustento para a gente. Amém? Nós não estamos esquecidos. Deus nos ouviu, um Pai generoso ouviu a gente.
Amém? E a história continua. Davi, quando Davi ele ouve o que Golias está falando, ele fica em apuros. Ele fala, cara, não é possível isso. E esse é Jesus ficando indignado, cara, com as condenações sobre a sua vida. Esse é o nosso Jesus ficando indignado sobre as dificuldades que aparecem e, cara, e sobre o medo que aparece sobre você. Jesus fica indignado com isso. Davi olha para aquilo e fala assim, cara, eu vou competir. Pronto, achamos o nosso campeão, achamos o nosso herói. Só que Davi era um pequeno, né, era uma criança. E aí Saul fica meio assim, ele fala, quer saber? Vou te preparar então aqui em 2 minutos. Chega lá, faz assim, assim, assado, bota aqui essa roupa. E Davi não sabia o que fazer. Você conhece essa história? Estou só te relembrando, na verdade. Conhece, né? Todo mundo sabe que Golias vai morrer aqui, né? Né? Essa história aqui não é novidade. Mas Davi, ele pega, Saul pega essa roupa, a própria roupa, a roupa de Saul, ele fala assim, Davi, usa essa minha roupa aqui que vai ser bom, que vai te proteger. E aí aqui eu preciso te dar um pause, só para a gente esclarecer algumas coisas. Saul, ele aponta para a lei. Saul aponta para a lei. Por quê? Saul foi o primeiro rei de Israel, foi o momento em que o povo de Israel olhou e falou assim, nós queremos ser, foi um rei escolhido pelo povo, da mesma forma que o povo pediu ou aceitou a lei. Quando Moisés desce do Sinai, ele fala, não, pode dar a lei para a gente, que a gente vai seguir, mas está aqui no peito, ó. Da mesma forma, o povo escolhe Saul como rei, porque eles antes eram guiados por juízes. E aí, povo, não, nós queremos ser iguais a todos os povos da terra. E aí, Saul é escolhido, Saul aponta para a lei. E é um momento em que a lei nem conhecia Davi, no fim. Não existia contato, eles não se conheciam. E aí Saul fala assim, cara, a minha roupa eu vou colocar em você. Davi não consegue andar com aquilo ali. Você lembra dessa história? E aí, o que eu quero te lembrar aqui é que, cara, Jesus é suficiente. As pessoas vão tentar colocar outras coisas na sua cabeça. Esquece as pessoas agora também. Às vezes você vai tentar pensar em colocar outras coisas além de Jesus, além da obra consumada de Jesus. Não, porque eu preciso de conexões. Porque eu preciso de um diploma. Não. Eu preciso ajudar os pobres. Meu amigo, você precisa de um monte de coisa. Mas isso a sua vida não depende disso. O plano de Deus para a sua vida não depende das suas conexões, do seu diploma, do que você conquistou, do seu esforço próprio, vai. Você está comigo nessa? A gente não vive uma vida com base no nosso esforço próprio. E quando Davi coloca a roupa de Saul, no fim ele está falando, cara, eu não consigo caminhar com isso aqui. Isso não tem a ver comigo, me livra disso aqui. E aí, para a guerra, para brigar com Golias, ele leva só 5 pedras, e você já sabe que 5 aponta para a graça. E Davi, ele foi armado com a graça, só. Graça e verdade. Foi a forma como Davi, ele foi combater Golias. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Olha só, se Davi fosse para a guerra com Golias, vestido com aquela armadura, ele certamente perderia, por causa disso aqui. E aí Romanos, quando Paulo vai falando, ele fala, olha, o pecado ele não é mais seu senhor, porque você não vive mais sob a lei, mas sob a graça de Deus. O pecado, ele só tem força contra a gente, e aqui o pecado não é os pecados, mas é o pecado, é a sua natureza pecaminosa. Ele só tem força contra a gente quando a gente está baseado no nosso esforço próprio. Mas quando a gente está sob a graça, o
pecado não tem mais domínio sobre você. Amém? Jesus venceu o pecado. Davi derrotou Golias. E tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Davi derrota Golias, as pessoas, e foi o versículo que a gente leu, eles olham primeiro o filisteu, né? A Bíblia descreve primeiro como que os inimigos reagem a isso. Eles olham para Golias e falam: o nosso maior guerreiro morreu, o nosso maior guerreiro, ele não tem mais força. E aí eles ficaram amedrontados e começaram a correr, está lá, versículo 50. Assim Davi venceu os filisteus, matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Repete comigo, ele não tinha guarda no bolso. Versículo 51. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Davi, ele não só tacou a pedra para derrubar Golias. No período que Golias caiu zonzo ali, Davi corre, ele não tinha espada, ele pega a espada de Golias, corta a cabeça de Golias, para garantir, esse aqui não volta nunca mais. Isso foi o que Jesus fez com a gente. Ou melhor, isso foi o que Jesus fez com o pecado. Com a gente não. Mas fez para a gente, né? Isso foi o que Jesus, foi a forma como Jesus lidou com o pecado e com a natureza pecaminosa. Ele foi até o inferno para resgatar a gente, cara. E trazer para a gente. Ele ressuscitou, ele não só morreu, mas ele ressuscitou também. E aí o fato de Davi não tinha espada, mas ele usou a espada de Golias. Sabe que a morte nunca foi plano de Deus. Nunca foi plano de Deus a morte para o ser humano. Deus sempre teve um plano de eternidade para o ser humano. A morte que entrou no mundo entrou por causa do pecado. E Jesus usou essa mesma arma para derrotar o inferno. Jesus usou a morte para derrotar o diabo e todas as suas acusações. Você está comigo? E por causa disso, ele ressuscitou. E hoje a gente pode olhar para isso e ter a certeza: pecado não volta mais. Esse aí não ressuscita mais. Esse aí não vai mais me condenar. Que aquele que está em Cristo, nova criação mas não era esse versículo que eu quero falar, não. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, cara, você não tem mais condenação sobre a sua vida. Você pode olhar para a condenação e falar: essa aqui não volta mais. Eu posso viver a minha vida, cara, com base nisso, a partir disso. Isso gera alegria. A Bíblia fala que o povo de Israel olhou, só conseguiu dar um grito de vitória quando eles olharam para a cabeça de Golias cortada. A cabeça de Golias cortada, esse cara não volta mais? Não volta mais. Morreu de vez. Da mesma forma, o pecado não volta mais. Eu posso ter certeza disso? Jesus, ele derrotou para todo sempre. Amém ou não amém? Você pode ter certeza disso, cara. Jesus, ele derrotou para todo sempre. E aí os soldados de Israel soltaram um forte grito. O que eles estavam vendo naquilo ali? Que Golias morreu. Da mesma forma, cara, nós vemos que a acusação morreu, que a morte morreu, que hoje nós temos vida, e vida com Deus. A doença agora não pode mais me pegar. E se ela me pegar, eu vou ter bom ânimo, porque ele venceu. Amém? Eu e você agora podemos viver com essa confiança de que ele venceu. Davi, Romanos capítulo 4, para a gente caminhar para fechar, e a gente já vai orar. Romanos capítulo 4, versículos 6 e 8. Olha só o que Paulo fala a respeito de Davi. Davi também falou a esse respeito.
quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Olha só o que Paulo está falando. Davi falou sobre aqueles que vão ser considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Quem são esses? Nós. Como são felizes, bem-aventurados, como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. E tem uma continuação. Assim como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Esse sou eu e você. O pecado não volta mais. Você crê nisso? Nós estamos em Cristo Jesus e, cara, a obra dele garante pra gente que ele venceu. E nós podemos ter bom ânimo. Você pode se levantar? Eu queria, junto com você, eu não sei o que seria uma confissão de fé sua agora, não consigo imaginar, mas eu tenho certeza que você sabe. Sabe o que tem te trazido medo, condenação, acusação? O que é isso que tem te trazido, cara, um medo talvez do futuro, do que vai acontecer? Talvez uma vergonha do passado, pelo que já aconteceu. E eu queria te dar esse tempo, de que assim como o povo de Israel, eles deram um grito de vitória. Eu não vou te chamar para gritar, não agora. Mas para você fazer uma confissão de fé sincera sua. Para você falar, cara, isso aqui tem me trazido medo, condenação, dúvida. E tudo que a gente viu aqui foi mostrando a realidade do que Jesus já fez sobre isso aí. E Jesus, ele derrotou. Ele garantiu que a condenação ela não volta mais, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? E aí eu queria te dar esse tempo, para você fechar seus olhos, e você fazer confissão de fé a respeito da sua vida. Declara a paz que você tem. Deixa Jesus, cara, mostrar para você os detalhes da obra consumada dele para você. Jesus, obrigado pela paz que você traz para a gente. A paz que você traz para a gente em meio às aflições, às dificuldades. Obrigado, Jesus, porque a gente pode ter a tua alegria. Será que você pode declarar aí? Fazer a sua confissão de fé. Você é amado por Deus. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos alcançados por Deus. Nós somos cuidados por Ele. Nós temos um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O nosso bom pastor é Jesus. E nós ouvimos a sua voz, Jesus. A voz do nosso pastor. Queria dar oportunidade a você aqui que está aqui nessa noite e ainda não aceitou a Jesus, e você acha que
que esse é um momento importante para você. Se você está aqui, ouviu a palavra de Deus e, cara, e falou, eu tenho tudo a ver com isso aí. Eu quero aceitar Jesus, eu quero viver uma vida com Ele, eu quero viver uma vida em Cristo Jesus. Se esse é você, você pode levantar sua mão aí. Amém. Amém, amém. Tem pessoas com mãos levantadas. Tem alguém aqui? Amém. Pode aplaudir a Jesus por isso. Vamos orar junto com essas pessoas. Eu vou orar e você repete. Você que levantou a sua mão, você repete comigo e a igreja vai ajudar, amém? Amém. Senhor Jesus, essa noite eu ouvi a Tua palavra e isso gerou fé no meu coração. E eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Daqui para frente, nós vamos viver um relacionamento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Sabe, a gente já vai começar a louvar aqui. Eu estava, antes da gente... Cadê o Felipe? Antes de eu entrar aqui, o Felipe me contou um testemunho. Ele está escondido lá? Não sei nem se eu posso, mas eu vou contar. E ele falou, a galera que vai pro Vibe Camp, inclusive, testemunho de Vibe Camp. Ele falou, cara, lembra de um dia, de um Vibe Camp que a gente estava num GC. E aí eu lembro desse dia, bem claro, foi um dia que ele se abriu bastante. Eu não vou falar os detalhes aqui, mas ele se abriu bastante. E uma das coisas que ele falou foi sobre ele não ter referência como pai. Ele falou, cara, eu não tive pai, eu não tive uma referência, isso machucava muito ele. E aí ele me contou ali, felizaço, que está com 3 filhos hoje. E hoje ele podendo ser referência para essas crianças. E aí eu só consigo lembrar de como que Jesus ele transforma vidas. Como que Jesus ele transforma a história das pessoas. Como que ele se coloca como referência. Você não tem referência? Então eu sou a sua referência. Isso faz alguns anos. Mas talvez hoje você esteja olhando e falando, cara, eu não tenho referência para uma vida próspera. Eu não tenho referência para uma vida de saúde. Eu não tenho referência de família. E eu quero te dizer que, cara, o que a gente fala o tempo inteiro aqui sobre a obra de Jesus é porque Ele é essa nossa referência. O tempo inteiro a gente fala sobre Jesus, Ele ter prosperidade para você, sobre Ele ter uma família abençoada para você, é porque Ele tem referência para você olhar, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu vou seguir os passos dEle, eu vou conhecer o coração dEle, porque se Ele é assim, eu quero aproveitar o máximo possível. Quantos de vocês têm testemunhos sobre isso? Sobre você ter olhado para Jesus, sobre a obra da cruz consumada, ter transformado a sua vida. Você tem isso como exemplo? Eu também tenho, a minha vida inteira. Eu posso te falar aqui uma lista, mas a pregação não é sobre mim. Mas eu tenho certeza que você também tem isso aí. Será que a gente pode levantar a mão e adorar Jesus? Jesus, você é a nossa referência. Salvador, tu és.
Voltei para a gente fazer a ceia. Quase que eu esqueci. Momento importante para a gente coroar esse momento. Paulista me lembrou ali. Pega seu cálice. Alguém está precisando? Levanta a mão aí. Levanta a mão que a gente vai ter algumas pessoas voluntários que vão te ajudar e fazer chegar. A ceia é de Jesus, só para te lembrar isso. Esse é o momento que a gente celebra a comunhão com Jesus. Amém? Ele está aqui nesse lugar e Ele falou para a gente fazer isso em memória dEle, para a gente celebrar a presença dEle aqui. E aí deixa eu te falar, a presença de Jesus muda tudo. Tudo que a gente está falando aqui é sobre a presença dEle. Sem a presença de Jesus, esquece, isso aqui é um show, muito bom por sinal. Mas não é sobre um show que a gente está falando, a gente está falando sobre a vida do próprio Deus, amém? Se você está com o seu cálice e com o seu pão, eu queria que você, se der, levanta e comece a declarar, cara, as consequências que existem da obra de Jesus na sua vida. O pão, eu quero te lembrar que o pão é sobre o corpo de Jesus. O corpo de Jesus que sofreu por você. E se tem alguém aqui passando por alguma dificuldade e alguma aflição, saúde física, nós como igreja concordamos na sua cura agora, no nome de Jesus. E aí aproveita esse momento para você declarar e confessar isso, que isso seja o seu grito de vitória agora, no nome de Jesus. E aí vamos comer o pão com isso na cabeça, de que Jesus, Ele levou as nossas enfermidades. Pode comer o pão. O sangue de Jesus é sobre o sangue da nova aliança. A nova aliança que a gente é apaixonado e que revelou pra gente o verdadeiro caráter de Deus. Revelou pra gente a vontade de um Deus que quer se relacionar com a gente. Revelou pra gente não princípios, mas o coração do próprio Deus. Jesus, a tua nova aliança está aqui. A gente quer celebrar o que ela tem pra gente de benefício, que é a nossa nova criação. Hoje nós somos justos, nós somos santos, perdoados, e não existe mais condenação sobre nós. Será que você pode tomar o seu cálice e vibrar comigo aí? Será que você pode levantar suas mãos e aplaudir a Jesus? Aleluia!